Filipenses capítulo de número 4, verso de número 11. Diz assim, Filipenses 4:11. Não digo isto porque por necessidade, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, e eu também sei ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Bem, para você que está chegando agora, eu vou declarar algo que essa igreja já conhece. Eu acredito que já deixei claro aqui a essa igreja o meu fascínio pelo apóstolo Paulo. Tanto que eu o chamo de modo carinhoso de Paulinho, e vocês percebem isso. Então, de todos os personagens bíblicos, e claro, eu estou tirando a exceção do Cristo, apóstolo Paulo está no topo, Salomão é o segundo, Elias é o terceiro, Moisés é o quarto. Este é o rol daqueles homens ou personagens bíblicos da qual eu gosto de passar tempo, gosto de aprender, gosto de averiguar, e de todos, Paulinho, ele é o primeiro. Eu já demonstrei isso, não só admiro o personagem, a persona de Paulo, como eu admiro também a escrita de Paulo, a teologia de Paulo, o entendimento do reino de Deus que o apóstolo Paulo trouxe ao mundo. E não tem como falar do evangelho sem falar de Paulo, não existe essa possibilidade, pois o entendimento do evangelho, quem decifrou foi justamente o apóstolo Paulo. Deus deu ao apóstolo Paulo, e tudo que nós sabemos, grande parte é por causa daquilo que Deus deu ao apóstolo Paulo. Então eu me deparei nesta última viagem que fiz com a minha família, que nós viajamos recentemente e voltamos recentemente também, eu me deparei com o livro de Filipenses. Foi um dos livros que eu li nesta viagem de descanso, de viagem em família. E a igreja de Filipe é uma igreja que foi fundada por Paulo. Paulo fundou essa igreja. Paulo funda essa igreja na sua segunda viagem missionária. Tivemos a primeira, a segunda, a terceira. Na segunda viagem, Paulo funda a igreja de Filipe. A primeira pessoa a ser convertida lá em Filipos foi a irmã Lídia, a mulher Lídia. A irmã Lídia é a primeira pessoa que Paulo consegue para Cristo. Depois deste fato, nós vamos ter aquele episódio em que o apóstolo Paulo, ele expulsa o demônio de uma jovem que tinha o espírito de adivinhação. Por causa disso, o apóstolo Paulo e também Silas, seu companheiro de fé, seu companheiro de peregrinação, de missão, vão ser açoitados e são presos. Sabemos da narrativa, sabemos do enredo. Mais ou menos aí por volta da meia-noite, de madrugada, eles começam a orar, eles começam a cantar. Então ali o lugar em que eles estavam naquela prisão começa a estremecer, os grilhões, os ferrolhos e os portões de ferro quebram, e eles são livres da prisão. Não só Paulo e Silas, mas todos aqueles que estavam naquela prisão também são libertos. Interessante é que Paulo e nenhum daqueles que estavam ali foge. Sabemos que o desfecho dessa narrativa é justamente a salvação do carcereiro e da família do carcereiro. Essa narrativa acontece em Atos capítulo de número 16, a partir do verso de número 11. E nós vamos ver que quando Paulo fundou essa igreja, Paulo então funda ela em meio à perseguição. Não foi fácil fundar a igreja de Filipenses. Não foi fácil fundar essa igreja nessa cidade chamada Filipe. Não foi fácil. Paulo funda esta igreja em meio à perseguição, à açoite, à dor. Entretanto, quando você lê a carta de Filipenses, você vai ver que é uma carta que fala sobre gratidão, é uma carta que fala sobre regozijo, é uma carta de agradecimento, de amor, de carinho. Paulo, ele esboça e esbanja amor nessa carta, ele esbanja romantismo, ele esbanja carinho, esbanja gratidão, o que é muito interessante. Aí foi onde eu me deparei e parei em Filipenses capítulo 4, verso de número 11. E eu faço questão de repetir. Não digo isto como por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância.
em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu parei aqui. Nesta viagem, eu me deparei aqui, eu parei aqui, fiquei estático aqui, refletindo aqui. Porque Paulo fala de gratidão, de louvor, de regozijo, de agradecimento, romantismo, amor e carinho. Entretanto, ele não deixou de falar do outro lado da moeda. E qual é o outro lado da moeda? O outro lado da moeda que Paulo fala é a necessidade. Paulo fala de necessidade. Paulo fala de estar abatido, Paulo fala de padecer fome, Paulo fala de sofrer perseguição também nesse mesmo texto. Então, ele fala de um lado da moeda sem deixar de falar do outro lado. Ele está falando de um sofrimento. Quando eu analiso as palavras de Paulo, eu percebo que Paulo fala de um sofrimento. Logo, todos os cristãos, eles tendem a sofrer. Há um sofrimento, há uma cruz, há um sofrer. E não se engane com o evangelho que diz o contrário. Não se engane com o evangelho que só traz prosperidade e bênção para você. Nas palavras do teólogo Paulo, do meu amigo Paulo, ele demonstra o lado bom, regozijo, agradecimento, fé, esperança, mas também demonstra que há um sofrer. Ele demonstra que há necessidade, ele demonstra também que é a padecer fome, há um sofrimento. Logo aqui, quando eu vejo Paulo falando dos dois lados da moeda, eu passei a questionar a minha fé. Nessa viagem, quando li a carta de Filipenses, eu passei a questionar a minha fé. Porque eu só quero ser bem sincero para os irmãos e dizer que me parece ser muito fácil ter fé em meio ao movimento. E me parece que nós temos a tendência, e cada vez está piorando, de ter cada vez mais movimentos na igreja, a qual eu apelidei de entretenimento gospel. Então na segunda tem o movimento X, na terça o movimento Y, na quarta o movimento Z, na quinta o movimento W, e assim vai. E enquanto tem movimentos para você se movimentar, a fé está em alta. Acabou o movimento, não tem movimento, parece que você esfria. Quando você não faz mais, quando não está mais inserido, quando você não faz mais parte do movimento, acabou, não tem mais para onde ir, é só o movimento, parece que então você perdeu a fé, não tem mais fé, parece que o combustível da fé agora não é mais a palavra de Deus, não é mais Deus, não é mais Jesus, não é a salvação, não é o sangue do Cristo, a salvação, agora a fé parece que está pautada no movimento, precisa se movimentar para ter fé. Se não tem fé, se não tem movimento, logo não tem fé. Então se cria movimentos e movimentos e movimentos dentro das igrejas, e as igrejas estão cheias de movimento, entretanto também estão cheias de gente sem fé. Porque a fé ela não vem pelo movimento. Não é assim que está escrito. A fé não vem de encontros. Não é assim que está escrito. O que está escrito é que a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então eu me questionei quando vejo Paulo falando dos dois lados da moeda. Porque me parece que a fé só vem por causa do movimento. Me questionei. Porque parece ser fácil ter fé em Deus quando Deus fala. Me parece ser muito fácil. Quando Deus tem diálogo com você, quando Deus fala com você, quando Deus te mostra sonho, quando Deus dá revelação, quando Deus usa um aqui, usa o outro lá. Me parece que é muito fácil ter fé quando se está Deus falando. É muito fácil. Você fica animado porque Deus está falando. Está usando um aqui. Usa a Bíblia como expressão de carta, tira a sorte aí para mim, lê um versículo aí para mim, abre a Bíblia e lê aí um versículo como se a Bíblia fosse sorte.
Então é fácil ter fé quando Deus fala. Me parece ser fácil ter fé, por isso eu me questionei, quando as coisas parecem estar fluindo, e parece que os problemas só estão ao meu redor, ao meu derredor, mas não estão em mim. Eu não tenho problema, eu estou bem, está tudo comigo, não está acontecendo nada, eu estou de boa. Então parece ser fácil ter fé nessas situações. Mas o contrário também é verdadeiro. Me parece ser muito difícil ter fé quando Deus está em silêncio. E aqui eu quero deixar público um lamento. E aqui eu quero deixar público uma confissão. O meu maior desafio como pastor dessa igreja, ou como pastor de uma comunidade cristã, é justamente o silêncio de Deus. Justamente o silêncio. Como eu queria que Deus falasse mais comigo. Na intimidade, como parece que Ele fala com X, Y e Z. Como eu queria que Ele falasse mais comigo. Você não tem noção como é angustiante não ouvir Deus. Você não tem noção como é ser o pastor de uma igreja e carregar o fardo de um povo e não ouvir Deus. Deus está em silêncio. Mas quando nós falamos do silêncio, o silêncio tem os seus lados positivos. Por exemplo, Confúcio, um grande filósofo chinês, ele disse que o silêncio ele é o amigo que não trai. Porque se você falar com alguém, possa ser que esse alguém fale com outro alguém. Então o silêncio é o amigo que não trai. Então é melhor você ficar em silêncio, ele está certo. Confúcio está certo. Nós vamos ver que Augusto Cury, psicólogo brasileiro, disse que o silêncio é o respeito à própria inteligência. Se tu está vendo que não está adiantando falar com pessoa, que não está entrando na cabeça dela, então tenha respeito à tua própria inteligência e fique em silêncio. Salomão, meu outro amigo, meu companheiro de peregrinação de fé, ele também disse que em determinadas circunstâncias da vida o sábio se cala. A situação é complicada, está conflituosa, em vez de falar, o sábio se cala, o tolo fala. É o que disse Salomão. Jesus usou o silêncio quando foi acusado. Quando foi julgado, Jesus usou o silêncio. Esse é o lado positivo do silêncio. E o lado negativo do silêncio está em Gênesis capítulo de número 15, verso de número 9. Gênesis 15, 9 diz assim: e disse-lhes, toma uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rolinha e um pombinho. E trouxe-lhe todos esses, e partiu-os pelo meio, pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu, e as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava, e pondo-se o sol, percebe? Ao tempo, Abraão fez todo o sacrifício, olha o tempo, e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Perceba, Abraão tinha uma direção certa, e de pronto Abraão ele vai cumprir. Só que depois que Abraão cumpriu, Deus não fala nada. Deus ficou em silêncio. E quando Deus fica em silêncio, me parece que entramos no estado da perturbação, como entrou Abraão, porque Abraão agora fica espantado, perturbado, com dúvida, sem saber o que fazer, desorientado. E quando Deus está em silêncio ainda, me parece que as trevas emergem como aconteceu com Abraão. Ele sentiu agonia porque estava ali densas trevas. Agora eu quero ver se tu é crente. Gênesis capítulo de número 16 e verso de número 16. Moisés apresenta a Abraão com 86 anos de idade. Gênesis 16, 16, Abraão com 86 anos de idade. Agora você vai para o capítulo de número 17, verso de número 1. Um versículo depois.
Gênesis 16 é o último. Gênesis 17, o primeiro versículo depois deste. Agora Abraão não está mais com 86 anos. Abraão está com 99 anos quando Deus voltou a falar. Ou seja, Deus falou com ele a última vez com 86 anos. E só voltou a falar 13 anos depois, com 99 anos. A pergunta que eu te faço é: e aí, tu que Deus fala o tempo inteiro contigo, você aguentaria 13 anos de silêncio de Deus? Você teria fé para ficar aguardando firme 13 anos de silêncio de Deus? Esse é o lado negativo do silêncio. Mas silêncio onde? Como é que eu posso contextualizar e trazer para mim, principalmente para mim, Rodrigo, que fiz uma confissão, que esta é a parte que mais tenho dificuldade de lidar no meu ministério. Silêncio quando você ora. E você ora. E você ora. E Deus não fala. Você pede, e Deus não responde. Você chora, você acorda de madrugada, você jejua, e Deus não fala nada. A pessoa pela qual você está orando não muda. A solução pela qual você espera não acontece nada. Nada. Foi por isso que eu questionei a minha fé. Porque nessa situação o silêncio ele é excruciante, ele é angustiante, ele é aflituoso, ele é desanimador, ele chega a ser asfixiante, você chega a condenar e a julgar o seu próprio ministério e a sua própria salvação. Porque você acha que você não é crente como o outro? Porque com o outro parece que Deus toma café todo dia. Mas com você nada. Fé. Como ter fé nesse silêncio? Para mim não parece ser fácil. Mas suponhamos que Deus resolveu quebrar o silêncio. E aí Deus fala. Só que quando Deus fala, Deus não fala o que você quer ouvir. Ele fala um não bem grande na tua cara. Isso aconteceu com meu amigo Paulinho. É por isso que eu questiono muito esse evangelho brasileiro, essas igrejas por aí. Desculpa com o que está na Bíblia. Eu questiono muito porque Deus virou para Paulo e falou: é não e é não. Segundo Coríntios capítulo de número 12, verso de número 7. E para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Paulo ainda tinha um limite. Eu vou orar 3 vezes aqui, se nada resolver, deixa-se quieto. Era Paulo. Orei 3 vezes para que ele desviasse de mim. Ele disse: a minha graça te basta. Ou seja, não vou tirar esse espinho. Você vai morrer com ele, porque eu não vou arrancar isso da tua vida. Não adianta você nem continuar a pedir. Não vou te dar, não vou fazer, não vou tirar. Como ter fé quando se recebe um não de Deus? Então eu perguntei assim para mim, em viagem, uma paisagem linda. Por isso que eu falo que eu sou meio esquisito. Eu perguntei para mim mesmo, enquanto contemplava a paisagem de Deus, a minha família do meu lado, eu perguntei: mas o que é fé? O que é fé, então? O que é fé?
Eu comecei a falar com Deus o que é fé, e eu acredito que a resposta está justamente nesses versículos iniciais que nós acabamos de ler. Filipenses capítulo de número 4, verso de número 11, Paulinho ele diz assim, ó, eu não digo isto como por necessidade, porque eu já aprendi. Olha a expressão de Paulinho, é por isso que a Bíblia não foi feita para se ler, mas para se meditar. Olha a expressão de Paulinho, ó, eu não digo isto por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído. Eu passei pela escola, eu não pulei o degrau, eu não faltei naquela aula. Eu estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a ter padecer necessidade, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então vamos lá, o que é que Paulinho está querendo dizer? Paulinho está dizendo assim, Rodrigo, é o seguinte, eu já passei dessa fase da imaturidade cristã de duvidar de Deus só porque não tenho. Eu vou repetir. Rodrigo, eu já passei da imaturidade cristã de duvidar de que Deus existe, de que Ele é, de que Ele tem todo o poder, só porque não tenho ou porque eu não sou. Eu já passei dessa fase aí. Eu já estou em outro patamar de evangelho, de cristão, de fé, eu já passei dessa fase. E por que você passou, Paulo? Porque é o seguinte, porque eu não tenho mais o foco, Rodrigo. Enquanto eu andava lá com a Daniela na calçada de Maceió, era nisso que eu estava pensando. Eu não tenho mais, Rodrigo, eu não foco mais, Rodrigo, nas respostas de Deus. Eu foco em Deus. Porque se eu foco nas respostas, eu gero expectativa. E possa ser que Deus não cumpra. Mas se eu foco em Deus, eu sempre tenho um contentamento e alegria. Por isso, Rodrigo, eu posso ter ou não ter alguma coisa. Ser ou não ser alguém. Mas com Cristo, eu tudo posso. Porque eu não foco mais na resposta. Eu foco na pessoa. Cristo. Meu olhar está na pessoa, então eu já aprendi. Porque infelizmente a gente se relaciona com Deus assim. Como é que o cara é espiritual? Tudo está fluindo bem na vida dele. Pois se ele não tem dinheiro, está em pecado. Se ele está doente, está em pecado. Ele não deu o dízimo, ou ele é ladrão. E tudo isso é assim que a gente se relaciona com Deus. A gente acha que a espiritualidade está pautada na materialidade. Então, se tenho, Deus está. Se não tenho, Deus não está. Estamos enganados. O que é fé? Então, primeiro, fé. Grave isso. Fé não é, repito, fé não é acreditar que Deus irá fazer alguma coisa que eu gostaria que Ele fizesse. Isso não é fé. Descarta isso da tua cabeça de uma vez por todas. Fé não é acreditar que Deus irá fazer alguma coisa que eu gostaria que Ele fizesse. Fé não é acreditar que Deus vai fazer alguma coisa que eu quero que Ele faça, só porque sou pastor, só porque eu tenho autoridade, só porque isso e aquilo outro. Isso também não é fé. Mas pastor, Deus está em silêncio, mas está no controle. Mas pastor, eu estou passando por necessidade, mas Deus está no controle. Mas pastor, eu estou passando fome, mas Deus está no controle. Deus não perde o controle. Porque se Deus perder o controle, Ele deixa de ser Deus. Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, mas também não me importa.
porque o que importa é que a minha vida pertence a Ele. Ele cuida da minha vida. Então o que é fé? Fé, eu vou te dizer, fé é o que te sustenta quando Deus não fala nada, só fala com os outros. Parece que Deus tem preferido, é assim que a gente pensa, e está errado. Fé é o que te sustenta quando Deus não fala. Fé é o que te sustenta quando Deus te silencia. Fé é o que te sustenta quando o milagre não vem. Fé é o que te sustenta quando a cura não vem. Fé é o que te sustenta a continuar quando o mal ele chega. Isso é fé. O que te sustenta na pessoa de Deus e não na resposta de Deus. Por que você continua, pastor Rodrigo, sendo um pastor, sendo que Deus coloca você na geladeira? Porque eu acho que eu também entendi. E eu não precisei de movimento, nem campanha, nem pastor famoso para me falar. Paulinho me ensinou. O Espírito Santo me ensinou, eu aprendi. Eu continuo porque se Deus está comigo, isso basta. A palavra dele é suficiente para mim. Então, para que correr atrás de movimento? Fretar trânsito, gasolina, pedágio, para ver um cara que você vai ver no céu e olhe lá. Se na palavra já está escrito tudo o que você precisa saber, a palavra tem que ser suficiente. Deus tem que ser suficiente. Porque se a palavra Deus ou Cristo não for suficiente, nada mais pode satisfazer. Então eu aconselho e oro a mudarmos a nossa concepção de fé. A tirarmos o foco da resposta e colocarmos a resposta em Cristo. Aconselho a aprender como Paulo aprendeu, que a fé, ela não deve estar naquilo que Deus pode oferecer, mas naquilo que Deus é. Aconselho a você entender que a fé é o que te sustenta, hoje e sempre, em meio ao caos da vida. Fé é acreditar no caráter de Deus. Fé é acreditar no próprio Deus. Fé é acreditar na suficiência de Deus. Fé é acreditar no amor de Deus. Ele te ama e isso deve bastar. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.